chegar já. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Graça e paz. Você vai ter que se controlar hoje. Jéssica, paz do Senhor, irmã Jéssica, paz do Senhor, presbítero Malmiro. Quem que está aqui embaixo? do Cimara Santos entrou, a paz do Senhor, irmã Paula Farias, a paz do Senhor, irmã Sabrina, a paz do Senhor, irmão Silvio Palácio, a paz do Senhor. Vários irmãos aí entrando, louvado seja o nome do Senhor. Ó, o pastor Arão, a paz do Senhor, pastor. Deus abençoe. Jéssica Barbosa, deu um trato no cabelo, hein, pastor? É, meu irmão. Senão a Covid nos pega. O meu travou. Nós estamos aí, demos uma cortada na crina. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, Jéssica. Irmã Leandra. Irmão Aleandro Barella, a paz do Senhor. Vários irmãos entrando aí. Vai compartilhando, querido. Vai dando um like aí, apertando o coração. Para Deus, nós podemos alcançarmos aí com a palavra de Deus um número maior de pessoas. Rodolfo, o Rodolfo Brantão tá aí, paz do Senhor, irmã Cecília, paz do Senhor. Um abraço, pastor Arão, Deus te abençoe, querido. Vários irmãos aí na live. Deixa o povo chegar que nós já começa. Bendito seja o nome do Senhor. É que hoje é terça-feira, né? Hoje às vezes o pessoal está acostumado. Mas compartilha aí, porque hoje, terça-feira, a gente vai começar agora, a partir das terças-feiras, fazer as lives. Amém, irmãos? Então quero que desde já você vai se acostumando aí, que nós vamos estar aí toda terça-feira aí, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Irmão Juliano Oliveira Cordeiro, a paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe. Amém. São várias pessoas aí entrando. Que Deus abençoe a vida dos amados nessa noite. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Várias pessoas aí. O povo vai chegando. Enquanto o povo vai chegando, irmãos, eu vou dar alguns avisos, amém? Mas antes de entrarmos em qualquer coisa, vamos dirigir uma oração para aqueles que vêm chegando, para você que já está aí, para que o Senhor possa estar nos abençoando nessa noite, em nome de Jesus. Querido Pai, ó Deus, nós te louvamos nessa noite, Senhor, por mais um dia podermos estar aqui falando do teu amor e da tua bondade. Eu quero aqui, Senhor, neste momento, ó Pai querido, louvar e engrandecer o teu nome. A tão grande salvação que o Senhor nos deste. Obrigado pelos livramentos, Pai. Obrigado pela saúde, ó Deus, que o Senhor tem nos dado. Eu oro pela vida desses irmãos que estão aí nos acompanhando do outro lado. Ó Deus, que o Senhor possa, através dessa live, alcançar as milhares e milhares de pessoas, ó Deus, em nome de Jesus. Eu creio, sei do poder sobrenatural do Senhor, que vidas nessa noite serão tocadas pela tua presença, em nome de Jesus. Nós pedimos a tua bênção, agora e sempre, em nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tá aí, queridos? Enquanto os irmãos vão entrando, você vai compartilhando. Deixa eu lembrar os irmãos que hoje, amados, hoje na parte do dia, foi publicado aí pelo município, né, o decreto municipal liberando as igrejas. Nós estávamos liberados já no sentido verbal, mas não no sentido de papel. E como você sabe que tudo hoje transita por meio de papel, então hoje foi vinculado aí junto ao município um decreto liberando aí as igrejas a partir do dia 10
as igrejas já podem estar aí nas suas atividades, né? Eu não vou dizer normal, porque a gente vai trabalhar com 30% da capacidade, algo que a gente já falou em alguns vídeos passados. Então, a partir de quinta-feira, muitas igrejas vão voltar aí com as suas atividades, né, com 30% da capacidade e também com 1 hora só de culto. Então, só reforçando os avisos, como quinta-feira a gente vai ter live aqui ainda, né? Vai ser feriado quinta-feira e a gente vai ter live. Eu quero só lembrar vocês que o final de semana para nós aí vai ser bastante, eu diria, glorioso, até porque nós vamos voltar aí com as atividades e vamos ter a Santa Ceia do Senhor. Então, pastora Neuza, para nós é uma expectativa muito grande, porque nós estamos já celebrando a ceia já todos os meses, né? Mas esse mês aí nós temos o privilégio de poder ainda realizar a reunião. Glória a Deus. Quero estar aí cumprimentando a todos os queridos com a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. E como o pastor disse, né, para nós vai ser um motivo de muita alegria, que nós temos aí a ceia das 3 às 5, né? E das 15 às 17, e depois já às 18 horas entramos aí no primeiro culto, na primeira celebração, depois às 20 nós temos a segunda celebração. Então isso é gratificante, saber que aos poucos, né, nós estamos retomando as nossas atividades na presença do Senhor. Isso é muito bom, pastor. Queridos, eu quero deixar claro para vocês que por mais que o culto seja um culto com menos pessoas, não significa que o Espírito Santo de Deus não vai estar presente, não significa que nós não vamos orar, vamos aí estar intercedendo pela nossa cidade, pelo nosso país, vamos estar intercedendo pela vida dos irmãos que vão estar no culto e vamos estar intercedendo por aqueles que vão estar em casa nos assistindo. Amém? Já conversei aqui com o Iderson, vai ser transmitida o culto do domingo e também o culto do primeiro e segundo culto vão ser transmitidos. Mas os irmãos que já deram o nome vão estar com a gente, você que talvez não vai poder, nós vamos transmitir para aqueles irmãos de idade que não vão poder estar na reunião, amém? Outros por causa da questão das crianças que não tem com quem deixar para poder estar na igreja, então a gente vai estar falando da palavra. Das 20 horas, pastor, que vai ser transmitido. É o das 20 horas que vai ser transmitido, das 6 não vai haver possibilidade, mas o das 20 horas a gente já vai estar transmitindo em nome do Senhor. Então eu conto aí com a sua colaboração, vai ser no Facebook meu e também vai ser depois compartilhado no Facebook ou no Facebook da igreja. Você pode acessar um dos dois Facebook aí, que vai estar sendo transmitido em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Amados, hoje nós temos uma palavra, como toda palavra que Deus tem nos dado da parte do Senhor, uma palavra que falou muito ao nosso coração há alguns dias atrás, e eu quero compartilhar com você hoje esse tema: só podem levantar os caídos aqueles que estão de pé. Amém? E aí, isso aqui vai muito além daquilo que a gente muitas das vezes imagina, né? Eu quero compartilhar isso com você, porque o Senhor falou muito ao meu coração nessa palavra, nessa passagem, porque o desejo da gente é grande, né? Há muitas pessoas que têm vontade, há muitas pessoas que querem abraçar tudo, mas o fato não é você só abraçar, o fato é você estar preparado para aquilo que você está abraçando, estar preparado para aquilo que você está enganjado, ou qual o Senhor te direcionou. E para falar um pouco disso, eu quero compartilhar 2 textos da Bíblia. Um está em Ezequiel, capítulo de número 2, versículo de número 1. Você que tem sua Bíblia, abra ela comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, verso 1, diz assim: esta voz me disse, filho do homem, ponha-te em pé e eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que falava. Esse é o versículo 1 e 2 do capítulo 2 de Ezequiel, quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus, o Senhor, falou a Ezequiel: ponha-te em pé e eu falarei contigo. O capítulo 37, versículo 1 e 2 do livro do mesmo profeta Ezequiel diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levantou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e fez-me andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos, diz a palavra do Senhor. Mais adiante você vai ver que o Senhor diz para Ezequiel: Ezequiel, o que tu vês? E ele diz: eu vejo um vale de ossos secos. E o Senhor disse para ele, o verso 5 e 6, então profetiza sobre esses ossos, profetiza sobre eles. E essa é a mensagem de hoje que eu quero compartilhar com você, né? Ezequiel, o que a Bíblia quer nos mostrar aqui, queridos? A Bíblia nos mostra que o fato de estar de pé, não estamos falando no sentido dos pés, o que nos sustenta só,
mas nós queremos falar aqui numa posição, é uma condição. Você observa que Deus chega ao profeta Ezequiel, e de todos os profetas maiores, Ezequiel foi aquele ao qual Deus trouxe uma revelação de dentro, eu diria, do céu. Deus revelou a Ezequiel o céu de ponta a ponta, e Ezequiel escreveu isso dentro do seu livro. Mas agora, para Deus revelar isso a Ezequiel, Deus diz para Ezequiel: filho do homem, ponha-te em pé. Quando a Bíblia fala ponha-te em pé, a impressão que a gente tem é que ele está sentado, e não é isso. A posição é estar diante do Senhor, é se colocar numa posição na presença do Senhor. Essa é a posição que o Senhor está falando. No caso de estar em pé, é uma condição. Nem todas as pessoas que às vezes querem fazer a obra de Deus conseguem estar de pé. Estar de pé é estar com fé, estar de pé é estar disposto, estar de pé é estar preparado para os desafios, estar de pé é acreditar que aquele que te chamou é maior do que aquele que está diante de você. Você está entendendo? Então, pastora Neuza, hoje nós queremos falar um pouco sobre isso, porque a Bíblia diz que Deus toma Ezequiel agora. E Deus tem falado muito ao meu coração, ao seu coração, e eu creio que vai continuar falando. E a gente tem visto muitas pessoas que têm vontade de fazer a obra de Deus. E a vontade não pode ser confundida com a disposição. Amém? Ou com a posição, melhor dizendo. Às vezes tem pessoas que confundem isso. Eu tenho vontade, mas quando chega na hora da posição, a pessoa tem medo, a pessoa se acovarda, a pessoa recua, e aí fica frustrado, fica desanimado, né? E nós percebemos aqui que o Espírito de Deus se apoderou do profeta Ezequiel. Então esse aqui é um dos requisitos, é que o Espírito Santo de Deus se apodere de nós. Vai? O Espírito de Deus nos dá coragem, o Espírito Santo de Deus nos dá ousadia, o Espírito Santo de Deus nos dá intrepidez, e o Espírito Santo de Deus não é nós que falamos, é Ele que fala. Com certeza, pastor, e para a gente conseguir fazer a obra do Senhor, levantar aqueles que estão precisando da nossa ajuda, verdade, realmente Jesus. O mais importante na nossa vida é ter a presença do Espírito Santo, porque sem Ele a gente não consegue nada. A gente observa que sempre Deus quis revelar algo para o homem, Deus sempre quis mostrar o seu reino, o seu poder, a sua glória. Deus sempre quis, aleluia. Mas para que isso acontecesse, o homem e a mulher, eles têm que estar de pé na presença do Senhor, né? A gente vê isso em Ezequiel, a gente vê isso na vida aleluia. De Jeremias, quando Deus sempre fala para eles: põe-te de pé e eu falarei contigo. Verdade. Então é difícil Deus poder falar, revelar, mostrar algo para alguém que não se encontra de pé, né? Porque como o pastor disse, o Espírito Santo, ele vai dar ousadia, ele vai dar coragem, né? A gente observa na vida dos discípulos que enquanto eles estavam ali caídos, porque Jesus tinha morrido, né? Para eles tinha tudo acabado. Deus não pôde fazer nada através da vida deles, mas no momento que eles tomaram posição, que eles se colocaram de pé, Deus começa a salvar, Deus começa ali levantar a igreja de Jerusalém com poder, com glória, e o que eles viam agora Jesus fazendo, quem faz é eles, né? Quem levanta os paralíticos é eles, quem abre a vista aos cegos é eles, quem ressuscita os mortos é eles. Por quê? Porque agora o Espírito Santo estava sobre eles, enchendo eles de coragem, de ousadia. Então, para que nós possamos ter algo de Deus na nossa vida, para levantar quem está precisando, levantar os caídos, realmente o Espírito Santo, ele é essencial na nossa vida, pastor. Levantar o caído, irmão, levantar a pessoa que está abaixo de nós, por isso que eu coloquei o tema, levantar o caído, primeiro nós precisamos estar de pé. Então ninguém levanta uma pessoa que está abaixo de você se você estiver no mesmo nível que ela. Você não consegue tirar aquela pessoa, você faz força, você não consegue tirar ela daquela posição. Por quê? Porque você está um nível abaixo dela, ou até mesmo no mesmo nível. E é isso que nós precisamos nos preocupar. Por quê? Porque nós não podemos querer ajudar as pessoas e nos mantermos no mesmo nível que as pessoas estão. Nós só podemos tirar uma pessoa do vale, nós só podemos tirar uma pessoa do buraco, nós só podemos tirar uma pessoa muitas das vezes da depressão. Nós, que eu digo, é o Espírito Santo de Deus agindo através da nossa vida, porque nós de nós mesmos não podemos nada. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 10,15 que formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. Então é formoso, é honroso. Amém? Aleluia. Por quê? Porque esse pé, ele tem coragem, essa posição dá coragem, essa posição leva a pessoa avante. E nós precisamos disso. Então,
Eu estou falando disso aqui porque nós estamos falando aqui de obra de Deus. Mas tem muitas pessoas que querem, às vezes, um emprego, mas não tomam uma posição. Tem muitas pessoas que querem casar, mas não tomam uma posição. Tem muitas pessoas que querem crescer, mas não tomam uma posição. Tem muitas pessoas que querem abrir a sua própria empresa, mas não tomam uma posição. Amém? Tem pessoas, irmão, há inúmeras circunstâncias que o que falta é a gente se colocar em pé e tomar uma posição diante. Não importa se é na obra de Deus, não importa se é na vida pessoal de cada um de nós. Eu me lembro da primeira mensagem que eu preguei há mais ou menos 24 anos atrás, logo que eu me converti, lá na Pinheiros. Na rua Pinheiros, lá em Londrina, na igreja Deus Vivo, a primeira igreja da Deus Vivo. Eu me lembro que foi numa sexta-feira à noite, num culto de libertação, o pastor Wilson me colocou para estar ministrando. E eu me lembro que eu preguei Ezequiel 33, eu nunca mais esqueci, falando sobre o atalaia. O que é o atalaia? O atalaia é aquele que está diante de uma guarita, diante de um império, muitas vezes trabalhando ali, mas a obrigação dele é trazer o alerta quando o inimigo chega. Então a responsabilidade dele é tocar a trombeta. Gente, o inimigo está chegando, o inimigo está se aproximando. Se as pessoas que estiverem atrás dele estiverem atentas ao que ele está falando, ele toca a trombeta e aquelas pessoas se preparam contra o inimigo. Mas se ele deixar o inimigo entrar e aquelas pessoas não se prepararem, o sangue daquelas pessoas cairá sobre a cabeça delas. Por quê? Porque elas não se prepararam, elas não reagiram, não tomaram uma posição. Mas se o atalaia também, ele tocar a trombeta, ou ele chegar a ver o inimigo chegando e ele não tocar a trombeta, aquelas pessoas que morrerem pelo inimigo, vai ser cobrado o sangue do atalaia. E eu me lembro muito disso, porque hoje quando eu estava preparando essa palavra, Deus falava dessa posição. É a posição de quem está de atalaia, é a posição de quem está aqui pregando. Então nós precisamos, pastora Neuza, se nós queremos pregar a palavra, nós precisamos nos posicionar. Se nós queremos evangelizar, nós precisamos nos posicionar. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos nos posicionar. É verdade. O pastor dizendo isso, eu me lembro de Abraão. Quando Deus ele chama Abraão e ele faz uma promessa para Abraão. Abraão estava de pé, mesmo estando numa terra idólatra, um lugar onde ele não podia conhecer mais o Deus vivo que o chamou, mas ele estava de pé, ele estava na presença do Senhor, mesmo numa terra, né, como eu já disse, estranha para ele, mas ele estava ali, e Deus chama ele, e qual que é a posição dele? Ele está de pé, e por ele estar de pé, ele consegue ajudar outras pessoas que também precisavam da sua ajuda. Se a gente observar, a gente falou isso domingo passado sobre Sodoma e Gomorra, e realmente, se Abraão não tivesse de pé na presença do Senhor, ele não tinha essa ousadia. Muitas das vezes a gente quer ajudar, como ele ajudou o seu sobrinho, né? Porque a pessoa, quando ela está de pé, Deus não faz nada sem antes revelar para ela. E Deus chega e revela para Abraão. Abraão começa ali uma conversa com Deus. Eu começo a imaginar Abraão conversando com Deus, né? Quando Deus falou que veio ali para destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, eu imagino que ele, naquela empolgação, conversando com Deus, ele fala, mas e se tivesse ali, Senhor, 50 pessoas? Quando Deus diz para ele assim, se tivesse 50, eu não destruo. Eu acho que Abraão pensou com ele e falou, poxa, eu poderia ter jogado mais baixo, né? Isso é eu falando, irmãos. Eu poderia ter jogado mais baixo. Então vamos mais um pouquinho. E ele tem um diálogo com Deus e ele vai abaixando aquela quantidade até chegar em 10 pessoas. Então a gente observa que Abraão estava de pé, sempre de pé na presença do Senhor. E por ele estar de pé, ele pôde salvar o seu sobrinho da destruição. Querido, muitas das vezes nós queremos ajudar a outra pessoa, né? Levantar a outra pessoa, mas nós mesmos nos encontramos prostrados. Prostrado, como o pastor disse, em frente a uma dificuldade, não crendo que Deus pode fazer algo por nós, sendo que a palavra do Senhor, ela sempre diz para nós, coloca-te de pé. Eu admiro muito a Simone, né, ali da nossa igreja, porque ela sempre tem uma palavra, as coisas podem estar desabando na cabeça dela, que ela sempre tem uma palavra de posição, de pé, de firmeza, e é isso que Deus quer de cada um de nós, que nós tomamos posição, que nós nos colocamos de pé na presença do Senhor, porque muitas das vezes queremos tirar algo da vida do outro, mas não tiramos nem da nossa vida. Estamos prostrados porque veio uma dificuldade, não queremos nos levantar daquela posição, e Deus está dizendo,
Ponte de pé, que eu mostrarei coisas muito maiores. Aleluia. Amados, me veio à memória aqui o livro do profeta no livro de Josué, quando a Bíblia diz que Josué queria conquistar a cidade de Jericó, e a Bíblia diz que o Senhor falou para Josué, pede para que o povo se santifique, quer dizer, tem que se colocar numa condição, Aleluia. Tem que se colocar numa posição, e amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Então, há muitas pessoas que talvez estão me ouvindo agora, querido, que você está nesse dilema. Amém? Você quer, mas você não consegue se colocar. E não é nós que nos colocamos simplesmente. É lógico que existe um aquebrantamento, existe nós nos colocarmos na posição de Deus. Como a Bíblia diz ali no livro do profeta Ezequiel, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio e tomou-se, se apossou dele. Por quê? Porque Deus queria fazer uma obra com ele. O Senhor nessa noite manda dizer para você que Deus, Ele quer se apoderar da tua mente, do teu coração, das suas atitudes, para que Ele possa realizar a obra que Ele tem para fazer na sua vida. E aí, meu irmão, quando você se coloca na posição, nós estamos dentro dessa posição, nós só temos que manter essa posição diante do Senhor. Por quê? Porque a gente vai ver pessoas caídas, nós vamos ver pessoas como Ezequiel viu um vale de ossos secos, e alguém vai dizer, o que eu faço agora, pastor? Profetiza. Foi isso que o Senhor disse para Ezequiel, profetiza. Amém? Os desafios são grandes, as dificuldades são grandes, mas aquele que está na posição, mesmo na dificuldade, pastora, ele sabe profetizar no meio da adversidade. É verdade. Não podemos temer, temos que ter coragem para profetizar. Quando Deus chama Jeremias, né? O que é a palavra de Jeremias? Ah, Senhor, eu não sei falar. Deus não quer essa palavra de nós, eu não sei falar, porque quem fala não é nós, é Ele por nós. O próprio Jesus diz que quando nós abrimos a nossa boca, era Ele quem ia encher e ia falar, então nós não temos que ter medo, né? E Deus fala para Jeremias, não diga que tu és uma criança, porque quem vai falar por você sou eu. E a única coisa que eu quero de você é que você se posicione, se coloque de pé. Então o que Deus está querendo de cada um de nós é um posicionamento, é se colocar na presença dEle, porque só Ele pode ajudar cada um de nós. Uma pessoa que ela é bem instruída, que ela é bem para frente, está de pé na presença do Senhor, ela pode ajudar. A minha Bíblia está aberta aqui em Lucas, no capítulo 6 e o versículo 40, onde diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Aleluia. O que Jesus está dizendo para os discípulos? Vocês não é maior do que o mestre, vocês não é maior do que eu, o discípulo não é maior do que o pastor, do que o mestre, mas um discípulo bem preparado, bem estudado, que busca a presença do Senhor, cheio do Espírito Santo, aleluia, ele consegue administrar a vida dele e a vida da outra pessoa, ele pode ajudar. E é isso que Deus está procurando de cada um de nós, é esse posicionamento, é estar disposto a estar de pé na presença do Senhor para fazer tudo aquilo que Ele colocar para nós fazermos, pastor. Há muitas pessoas com vontade de ajudar os outros, e não é errado. O errado é você não se posicionar, porque vontade nasce no coração de todo mundo. Você vê alguém precisando de oração, você vai ajudar em oração. Você vê alguém precisando de repente de uma ajuda, de repente de um acesso, você vai ajudar. Você vê alguém precisando de repente de ouvir até a palavra, você vai. A questão não é a vontade, a questão é a posição. Por que eu preciso estar posicionado? Porque eu não estou lutando contra a carne e o sangue, eu estou lutando contra principados e potestades. Então tem muitas pessoas, irmãos, que estão indo sem estar posicionado, sem se posicionar, sem receber, sem buscar de Deus o que Deus tem. É aquilo que a Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías. Isaías, quando o Senhor lá no capítulo 6 diz: a quem eu enviarei? E a quem pode ir por nós? A Bíblia diz que Isaías, opa, pera lá, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas se você observar, a Bíblia diz que o anjo veio e purificou os seus lábios, purificou ele para que ele pudesse tomar aquela posição. Então existem coisas na nossa vida que precisam ser mudadas para que a gente possa se posicionar e ajudar os outros. Por quê? Porque se eu não estou bem posicionado, eu vou tentar ajudar alguém, em vez de eu ajudar ela, eu acabo indo junto com ela. É verdade, né? Muitas das vezes a gente vê nos dias de hoje, né, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas, elas se magoam com qualquer coisa, né? E elas ficam mastigando aquilo aí anos e anos, e passa tempo e elas estão com a mesma coisa, com a mesma história, não muda, não tem um crescimento na vida espiritual, vive algo terreno, não vive algo espiritual. Quando nós, queridos, somos um crente que nos magoamos fácil, quando nós somos um crente que ficamos mastigando coisa do passado, nós não somos crente espiritual, nós somos crente terreno, terrestre, e Deus não quer isso para a nossa vida. Deus quer que nós pensamos nas
as coisas do céu, Aleluia. né? Muitas das vezes hoje a gente está vivendo essa epidemia que nós estamos vivendo. Imagine se isso aí fosse a volta de Cristo. Para quem vive desse jeito, só vivendo de coisa passada, se magoando, se machucando, sendo que Deus está dizendo o quê? Deus, ele não magoa ninguém, Deus, ele não machuca ninguém. Então nós não temos que ficar olhando para isso, nós temos que saber que nós temos um chamado. E esse nosso chamado, ele tem que se cumprir. Nós temos que levantar. Imagina se Jeremias, ele ficasse vivendo de passado. Ah, me prenderam, me bateram, me jogaram no cárcere, me colocaram no calabouço. Ele ia parar de tentar levantar os caídos. E a nossa obrigação, querido, não é ficar olhando para isso, mas é levantar os caídos. Muitas das vezes nós olhamos a vida do outro e esquecemos de olhar para nós. Como o próprio Jesus disse, né? Por que vocês olham o cisco do olho do teu irmão, sendo que no teu tem uma trave? Tira a primeira trave do seu olho, aí você vai poder tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Verdade. E é isso que Deus está querendo, que nós limpamos a nossa vida, que nós tomamos posição, se colocamos de pé e dizemos: Deus, eis-me aqui para restaurar, para ajudar a sua obra a ir avante, Senhor, para ver a necessidade de levantar aquele que está caído. Por isso que nós precisamos ter discernimento nessa hora, irmão, amém? Por quê? Porque se nós não tivermos discernimento, nós só temos vontade. Verdade. E vontade, alguém tem vontade de pregar, alguém tem vontade de cantar, alguém tem vontade de fazer obra missionária, alguém tem vontade de ser um grande pregador. É errado isso? Não. O errado é as pessoas não se posicionar para exercer esse ministério. Por quê? Porque quando eu canto, eu estou cantando não é para a igreja, eu estou cantando é para o reino de Deus. Eu estou cantando, o inimigo está se levantando. Quando eu estou pregando a pessoas, mas eu estou pregando contra o diabo. Então esse mundo espiritual ele vai se levantar contra a nossa vida. Amém? E quantas vezes a gente já foi muitas das vezes caluniado? Quantas pessoas quantas pessoas que não gostam da nossa mensagem? Quantas pessoas que não aceitam a gente? Mas irmão, se eu for ficar olhando para isso, o que vai ser do meu ministério? Para quem que eu vou pregar? Amém? Ah, e fulano não gostou da tua mensagem, pastor. Fulano não gostou do teu louvor, irmã. Irmão, se nós olharmos para essas coisas, nós não fazemos a obra de Deus. Verdade. A gente precisa saber qual é o chamado que Deus tem para a nossa vida. Eu e a pastora, né, nesses 20 e poucos anos ministrando o evangelho, nós perdemos a conta de quantas pessoas que a gente vai catar para levantar e tá lá agarrado com outra pessoa que foi tentar levantar e não conseguiu levantar. Ou porque tá muitas das vezes lá caído, porque eu ouvi fulano falou algo para mim, eu tô triste. Aí fulano falou algo, eu tô magoado. Amados, ministério é coisa séria. Verdade. Amém? Eu vou falar para você, se você perguntar para mim assim: pastor, o senhor gosta do que o senhor faz? Eu sou apaixonado pelo que eu faço, mas eu tenho que buscar entender também que eu tenho que estar preparado para as perseguições do meu ministério. Então tem muita gente que quer fazer o ministério, mas não se prepara para as lutas, para as perseguições, para as calúnias. É verdade, pastor. E o que nós temos que ter em mente e entendimento para entender que muitas das vezes a prova, ela vai vir, querida, daqueles que estão próximos de nós. Verdade. Deus, ele prova cada um de nós para saber se nós estamos de pé ou se nós estamos caídos. Se você observar, a luta de José veio da onde? Dentro da sua própria casa. Verdade. Jesus, ele foi perseguido por quem? Pelos aqueles que diziam que conhecia a lei. As pessoas pensam que a luta vai vir, com perdão da palavra, mas o diabo vai vir pessoalmente e vai testar ele. Não, Deus permite que o próprio irmão da igreja, que o da sua casa, te teste para saber se você os de banco. Os de banco, para saber se você é um cristão do céu ou você é um cristão da terra. Porque o verdadeiro cristão, querido, ele não se magoa fácil, ele não se deixa magoar fácil. Aleluia. Ele pode até chorar, as lágrimas vai até descer, mas ele vai levantar a cabeça e vai falar: eu estou fazendo a obra para o Senhor. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo é para o céu, não é para a terra. E Deus, ele permite isso para saber como está nós. Como nós estamos? Estamos de pé ou estamos caídos? Porque se nós estivermos caídos, vamos permanecer caídos. Ah, eu estou triste, eu magoei, estou magoada. Gente, isso não pode ter no coração do cristão que é do céu. O cristão do céu, ele tem que passar por cima de tudo isso e ir avante. Pastor dizendo aqui, eu me lembro uma vez que alguém chegou para mim e disse assim, o pastor colocava o nome na escala: ah, é a pastora que vai pregar? Não vou para a igreja não, porque eu não quero apanhar.
E, amém, querido, esse é o meu tipo de mensagem. Se Deus me levantou para pregar dessa maneira, quem sou eu para mudar aquilo que Deus colocou no meu coração? Se é palavra de correção, é palavra de correção. Eu sei que Deus é amor, que Deus é bondade, mas o nosso Deus quer também nós de pé. Nosso Deus quer que nós nos levantamos. E se Ele tem colocado isso, eu vou mudar aquilo que Deus colocou na minha vida, porque uma pessoa, duas pessoas, três pessoas não gostam, de maneira nenhuma. Eu não estou fazendo para o ser humano, eu estou fazendo para Deus. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Muitas pessoas fora da posição, irmão. Muitas pessoas fora da posição de Deus. E falando sobre essa questão, o apóstolo Paulo dá uma orientação para nós. Porque a Bíblia fala que Paulo escreve a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Quando ele escreve a primeira vez que ele vai e abre a igreja, institui a igreja, Paulo não volta mais a Coríntio. E quando ele não volta mais a Coríntio, os crentes de Coríntio começaram a ficar crente dengoso. Começou a ficar aqueles crentes manhosos, aquelas pessoas manhosas. O apóstolo Paulo esqueceu de nós. Agora ele só sabe falar e viajar, fazer obra missionária. E nós aqui? Aí o apóstolo Paulo vem em 2 Coríntios aqui, ó, o capítulo de número 1 e o verso de número 20, diz assim, ó: pois quantas foram as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém. Amém. E pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é que Deus que faz o que... é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, olha Paulo dizendo, nos selou com a sua propriedade e nos pôs o Espírito nos nossos corações, como garantia de como está por vir. Invoco a Deus como testemunha. Olha aqui que Paulo diz, eu tenho testemunha, gente. Vocês estão falando coisas que vocês não sabem. Eu tenho uma testemunha, e a minha testemunha é Deus, como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. O que Paulo estava dizendo? Gente, vocês não podem estar aí porque eu estou aí. Vocês não podem permanecer firmes porque o apóstolo Paulo está aí, o apóstolo A, B, C ou D, não. Vocês têm que estar firmes pela fé em Cristo Jesus, aleluia. Então o que eu aprendo aqui? Que o que me mantém na posição, o que me deixa de pé, é a minha fé em Cristo Jesus. Como nós acabamos de dizer, os ventos vêm, e o próprio Jesus já alertou, no mundo vão passar ventos, vão chegar com aflições na vida de vocês, mas tenham um bom ânimo, aleluia. Então nós precisamos ter isso em mente, igreja do Senhor. Irmão e irmã, você que tem um chamado de Deus, você obreiro, você pastor, você ministro do Evangelho, cada dia mais se coloque na posição do Senhor, porque só na posição é que nós conseguimos levantar os caídos. Verdade. José, nós estávamos falando, né? Eu falei dele no começo. A palavra do Senhor diz que quando os irmãos dele chegam ali no Egito, ele não se declara quem ele é. Por tudo que ele passou, né, os irmãos não o conhecem, porque ele está muito lindo, maravilhoso agora, né? É o governador daquele lugar. E a palavra do Senhor diz que chega um determinado momento que ele vai se revelar aos irmãos dele. Ele chora tão alto, ele manda todo mundo sair, ele chora tão alto que lá no palácio o rei ouve o choro dele. Então havia-se uma tristeza no coração dele por ter ficado tanto tempo longe dos seus irmãos, mas de maneira nenhuma ele carregou aquela mágoa dentro do coração dele. Ele conseguiu dar o perdão, ele conseguiu se levantar e se colocar de pé. Por que ele chegou até onde ele chegou? Por que ele pôde levantar os irmãos dele que estavam caindo agora na fome, na perdição, porque não tinha mais nada em Canaã para eles? Ele pôde ajudar o seu pai, ele pôde ajudar porque ele estava de pé. Ele estava de pé na casa de Potifar, ele estava de pé na prisão, ele estava de pé lá no palácio. Mesmo quando seus irmãos chegaram até ele, ele continuava de pé. E quando ele olha para os seus irmãos e os irmãos dele vê que é José, eles ficam ali no Egito, passou-se os tempos, né? Jacó morre, o pai deles morre, agora os irmãos dele vêm até ele pedir misericórdia para que ele não mate eles agora, porque o pai não é mais vivo e eles estão morando ali no Egito. O que José fala? Vocês não têm culpa de nada. Deus usou vocês para trazer eu na posição que eu estava. Então quando nós não somos crente mimimi, crente chorão, crente que se cai por qualquer coisa, Deus coloca nós numa posição mais alta, querido. Para que aqueles que muitas das vezes levou nós até ali, eles podem até pensar, como que pode ele chegar lá? Mas por quê? Porque não ficamos prostrados. Deus não quer que nós ficamos prostrados. Se você se magoou, se machucou, levanta
levanta. Deus não se agrada disso, não. Às vezes, muitas das vezes, a crente que ele carrega aquilo por muitas vezes, muito tempo. O outro irmão já se levantou, já se colocou de pé, já teve visão, já teve revelação, já teve tudo, e ele continua na mesma posição. Deus está dizendo, se coloque de pé, levanta, porque o que eu tenho é muito maior do que você está pensando aqui na terra. O que eu tenho é do céu. Amados, quando você não se posiciona, o profeta Jeremias diz assim, que quando você não se posiciona, você fica com os pés esfolados e com a garganta seca. Você sabe o que é isso? Vou ler para você. Jeremias 2,25 diz assim, ó: não deixe que os seus pés se esfolem, nem que a sua garganta fique seca. Mas você disse, não adianta, eu amo os deuses estrangeiros e continuarei ir atrás deles. O que o profeta Jeremias está dizendo aqui? Que a nação de Israel, Deus falou para eles, eu quero vocês nessa posição. Mas eles falaram, não, Senhor, nós não queremos. Aí a Bíblia diz aqui, ó, os pés deles estavam esfolados. A garganta deles estava seca, mas mesmo ainda nessa posição, eles queriam ir atrás dos deuses estranhos. O que você quer dizer com isso, pastor? Amados, quando nós estamos fora da posição, nós andamos com os pés esfolados. O que é pés esfolados? Você não consegue ir adiante. Tudo que você começa fica pelo meio do caminho. Você começa um estudo e para. Você começa uma campanha e você não termina. Tudo, por quê? Porque você está com os pés esfolados. Você está com a garganta seca, você não consegue falar mais do amor do Senhor. Você não consegue mais falar da misericórdia do Senhor. Quando você está bem na presença de Deus, você dá glória, você exalta, você fala das maravilhas do Senhor. Quando você está com a garganta seca, você só sabe murmurar, você só sabe questionar. Ah, por que Deus não fez isso? Ah, por que não fizeram isso? Por que fulano não fez isso? Por quê? Porque a gente está com os pés esfolados e com a garganta seca. E muitas das vezes é isso mesmo. E a gente vê os crentes de Jerusalém, né? O pastor falando de Paulo. Quando Paulo se converte, aquele povo meio que fica descrente, né, de Paulo, começa a olhar Paulo com uma outra visão. E aqueles crentes que parecia que estavam de pé começaram a cair. E Paulo se levantou. Imagina se ele desse ouvido a tudo aquilo que as pessoas falavam. Você é um assassino. Você matava, você fazia isso, fazia aquilo. Mas Paulo, a partir do momento que ele encontrou Jesus, ele se colocou de pé para fazer uma grande missão, uma grande obra. E a palavra do Senhor diz que ele não dava ouvido para nada dessas coisas, né? Tanto que uma certa vez ele estava lá junto com o gentil, Pedro estava junto com ele. E todo mundo naquela alegria, naquela união com os irmãos. Aí chegam os irmãos de Jerusalém, lá vem Tiago, lá vem os irmãos de Jerusalém para ver como que estava ali, né, a obra de Deus naquele lugar. Pedro logo, né, se dá um de santinho e começa a se comportar como os judeus, esquece ali o gentil e tem todo aquele processo, né, tá lá em Gálatas essa passagem. E o que é que Paulo faz? Paulo, a palavra do Senhor diz que ele repreende Pedro. Cara, mas que isso? Não é assim que Deus está querendo que nós vivemos, não é isso que Deus quer que nós façamos. Outrora os irmãos de Jerusalém não estavam aqui, você estava dessa maneira, agora eles chegaram, você vai para o lado deles e deixa o outro. Pedro, naquele momento, ele deixou um deslize e mostrou que estava prostrado. E prostrado a gente não pode salvar gentil, a gente não pode salvar grego, a gente não pode salvar a nossa família. Por quê? Porque nós não podemos levar essa palavra de salvação porque estamos prostrados. Mas Paulo não, Paulo sempre estava de pé na presença do Senhor. Em momento nenhum ele deixou as lutas abalar. Em momento nenhum as coisas que falavam dele, ele deixava para lá, porque ele sabia que o que ele estava fazendo, Deus já tinha dito para ele, te coloque de pé, tu vai ser um vaso na minha mão, tu vai ser aquele que vai levar a minha palavra. É isso que Deus está querendo. Amados, o homem fora de posição, a mulher fora de posição, o empresário fora de posição, ele não consegue chegar a lugar nenhum. Nós precisamos nos posicionar. A Bíblia diz que nós não podemos cochear em dois pensamentos. Nós estamos aí diante dessa pandemia e se eu tiver errado alguém me corrige aí, mas eu me lembro que em dezembro eu coloquei algo na igreja, eu falei para os irmãos que esse ano é o ano da determinação. O que é determinação? É perseverar, é não desistir, é não abandonar. Amém? Ainda que nós caímos dentro do rio, nós não vamos abrir mão do projeto e do objetivo de Deus para a nossa vida. Então, antes disso, Deus já tinha colocado isso no meu coração e eu quero crer no coração de muitas pessoas. Mas você tem que ter um propósito, você tem que ter um objetivo, você tem que estar numa posição. Amém? Porque senão a coronavírus vai passar e você vai ficar olhando assim, graças a Deus o Senhor me guardou. Mas e o resto? Como é que fica? E o propósito da sua vida? E o propósito da sua família? O que você tem para o resto do ano, para o ano que vem? Qual é a sua posição diante disso aí? Então nós observamos, queridos, eu me lembrei aqui agora,
do capítulo 10 de Lucas, quando fala da parábola do bom samaritano, né? Por que muitas pessoas elas não conseguem ir adiante? É a questão da posição. Você observa que a parábola do bom samaritano, a Bíblia diz que um homem foi apanhado por salteadores, e a Bíblia diz que passou por ele um sacerdote, passou por ele um levita, mas fizeram pouco caso dele. E a Bíblia diz que a misericórdia foi usada por um quê? Um samaritano. Por que o sacerdote não se aproximou? Porque o sacerdote, ele olhou e falou, ele deve estar morto. E se eu relar nele, eu vou me contaminar. E se eu me contaminar, acabou. Meu sacerdócio, eu não vou poder exercer ele por enquanto. O levita da mesma maneira. Por quê? Porque o sacerdote estava preso na lei, na religiosidade. Assim também o levita estava preso nas cerimônias religiosas, você está entendendo? E estavam fora o que? Da posição. Então quando você está preso a alguma coisa, você não consegue ajudar ninguém. É verdade. Você está entendendo? Você passa de largo pelas pessoas, você dá a volta para não se envolver. Por quê? Porque você está preocupado com a sua religiosidade e não com o propósito de Deus na sua vida. E aí nunca vence, né? Porque está preocupado com o que as pessoas vão falar. Tem uma história que diz que 2 sapinhos, eles caíram num buraco bem fundo, e eles começaram a pular para sair daquele buraco. Aleluia. E toda a bicharada ali começou a dizer, não adianta, vocês não vão conseguir sair daí, para porque vocês não vão conseguir. Um deles parou, encostou num cantinho e ficou ali, porque estava ouvindo o que aquela bicharada estava falando. Ele parou de pular. O outro continuou pulando, e uma determinada hora ele saiu de dentro daquele buraco. A bicharada lá em cima falou, mas como que ele conseguiu? Como que ele foi capaz de sair de dentro desse buraco? Aí o outro sapinho falou, que estava lá embaixo, disse assim, porque ele é surdo, ele não ouviu o que vocês falaram. Então muitas das vezes nós estamos caídos porque a gente está dando ouvido ao que as pessoas estão falando. Mas vamos ser igual a esse sapinho, fechar o nosso ouvido aqui para as coisas da terra e abrir o nosso ouvido espiritual para as coisas do céu, a nossa visão para as coisas do céu, e não ficar presa em coisas, como o pastor diz, terrena, em julgo, o pastor diz, e outra palavra que você tinha falado, cerimoniais. Não temos que estar presos nessas coisas, querido. Quem salva é Jesus, salva, ele liberta. Tem pessoas que, eu não vou na casa do fulano por causa disso, por causa daquilo, não tem nada disso. Nós temos que levar essa palavra, nós temos que estar de pé, porque de pé nós levantamos os outros, independente do que as pessoas falam. Vamos tampar o nosso ouvido e simplesmente se ligar que nós temos uma caminhada. Essa caminhada é o céu, e nós estamos indo em direção a ele. Nós precisamos levantar os caídos que nós encontramos para a beira da estrada. Tem muita gente caída, irmão, e tem muita gente que está no mesmo nível, quer ajudar, mas não consegue, porque está no mesmo nível das pessoas. Então nessa noite eu quero deixar essa palavra ao teu coração. Glória a Deus. Que você possa se posicionar. Eu me lembrei aqui de Atos capítulo 15, falando de João Marcos, né? Ou Marcos, como é conhecido. Eu não estou falando que Marcos estava caído, até porque o capítulo 12 diz que ele foi muito, a Bíblia diz, aproveitado na obra de Deus quando saiu para viajar com Paulo. Porém a Bíblia diz que não sei por quais circunstâncias ele abandonou Paulo. Ele deixou Paulo no meio da sua primeira viagem missionária. Quando chegou na segunda, Paulo diz, olha, eu não vou levar esse moço comigo. Amém? Por quê? Porque na hora que eu precisei dele numa posição, ele correu fora. Então a Bíblia diz que Paulo sai com Silas e Barnabé leva a João Marcos com ele. Depois lá em 2 Timóteo, capítulo número 4, verso 11, a Bíblia diz que Paulo já estava um pouco mais idoso. Paulo diz, quando fosse trazer os livros, as capas, trouxessem também a João Marcos, que seria muito útil na obra de Deus. Então, o que é inútil hoje pode ser útil amanhã, mas precisa se posicionar, pastor. Talvez não era o momento certo, né, pastor? Ele estava ainda meio que caído quando ele saiu na primeira viagem, mas na segunda ele já não foi junto. A caminhada dele com seu tio Barnabé abriu talvez a mente dele, porque Barnabé era um homem centrado, era um homem que olhava para Cristo, era um homem que espelhava Cristo em sua vida. E no momento que ele começou a andar com o seu tio pôde levantar ele, né, que talvez estava um pouco prostrado. E a gente vai ler lá as cartas de Marcos, como que ele escreve lindo, maravilhoso o Evangelho de Marcos. Depois do que? Depois dele se levantar, ele pôde levantar outras pessoas. Depois dele tomar posição, ele pôde ajudar outras pessoas também. Aleluia. Não é diferente comigo e com você. Se nós estivermos de pé, vamos influenciar muitos de que vai estar do nosso lado, vai ver a nossa posição e também vai tomar coragem de se colocar de pé e influenciar outras pessoas. E para que ninguém pense errado ou distorce o que a gente está falando, no sentido que a gente está colocando aqui, a expressão às vezes caído, prostrado, não é em pecado.
Amém? Às vezes alguém pode estar muitas das vezes prostrado, alguém pode muitas das vezes estar caído, mas não é no sentido diretamente de pecado. É porque a pessoa não tem força, a pessoa não tem coragem. E nessa hora é que nós precisamos ser apoderados pelo poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida e reagirmos. Então que você guarde essa palavra, que o Senhor possa agir na sua vida nessa noite e você possa ter uma reação positiva diante da presença do Senhor. Quero orar pela tua vida nessa noite em nome de Jesus. Amém, Jesus. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus nós te glorificamos, Senhor, porque em cima dos céus o Senhor é Deus e embaixo na terra o Senhor continua sendo Deus das nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a enxergarmos o nosso ministério, o nosso chamado, ó Deus, a obra que o Senhor tem nas nossas mãos, que nós vamos sempre saber nos posicionar no chamado e para aquilo que o Senhor tem nos convidado a fazer. Pai, abençoa teus filhos, fortalece teus filhos nessa noite. É o que nós cremos, oramos e abençoamos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, que essa palavra fique guardada no teu coração. Quinta-feira eu e a pastora Neuza vamos estar aqui novamente. Quero crer que o Senhor nos dará uma palavra aí, eu diria uma nova palavra, e eu quero agradecer a sua presença em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. A Sandrinha está dizendo que ela ama muito essa história do sapinho, né? Amém. Há muitos anos atrás, há mais de 15 anos atrás, eu contei essa história numa tarde da benção. Ela guardou no coração dela até o dia de hoje. E eu também digo que eu pego ele como exemplo para mim. Sempre quando alguma coisa chega no meu ouvido, eu falo, não, eu sou aquele sapinho que não escuta e continuo caminhando. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Quero dar um abraço em todos que chegaram aí depois, que a gente não teve tempo. Que Deus abençoe. Que Deus te dê uma quarta-feira abençoada, uma quinta-feira abençoada. E quinta-feira, como o pastor disse, estaremos aqui de novo, trazendo uma mensagem ao seu coração. Amém. Deus abençoe a todos. Alguém pode perguntar assim, pastor, pode fazer pedido de oração? Pode, manda aqui no Facebook que eu vou pegar o nome, ou no meu WhatsApp, amém? Particular, ou da igreja, a gente vai poder estar aí orando pela sua vida em nome de Jesus. Queridos, que Deus os abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Bendito Deus. és o nome do Senhor, Jeová.